Muito bom dia a todos, são 12 horas em ponto, dia 28 de fevereiro de 2023. Bom dia a quem está aqui presente com a gente, Adriana, Arlen, bom dia professor Bruno Freitas, sejam todos bem-vindos. Você que está assistindo essa aula gravada, sabe, essa é a nossa segunda aula de uma sequência de 5 aulas que nós vamos ministrar sobre resolução de questões abertas da prova da OAB, segunda fase, penal e processo penal. Na aula anterior, nós resolvemos 2 questões do exame 29 e hoje nós vamos resolver outras 2 questões desse mesmo exame 29 da prova da OAB. No decorrer da semana, nós enfrentaremos outros exames. O critério de escolha feito por mim e pelo professor Bruno são as matérias que estão sendo abordadas em cada uma dessa questão. Nós poderíamos ter escolhido o exame 29, 30, 31, 32, 25, 27, não importa. O critério utilizado por nós é a importância do assunto abordado em cada uma dessas questões. Beleza? Para você que está chegando agora, está assistindo essa aula pela primeira vez, que já nos segue lá em nosso grupo, vale a pena lembrar. Essa semana, nós optamos por fazer essa resolução de questões de forma aberta para que todos possam conhecer a metodologia de trabalho da mentoria penal, a metodologia e a didática do professor Bruno Freitas, que vai trabalhar na nossa mentoria com a matéria de direito penal, parte geral e especial, e a matéria de execução penal, para que vocês possam também conhecer a didática do professor Arlen Freire, esse que vos fala, com a matéria processo penal e prática processual penal. Se você entender que essa didática, essa metodologia de trabalho pode ajudar você a chegar até a aprovação na segunda fase, você pode adquirir a nossa mentoria. Nós já disponibilizamos o link para aquisição do curso no nosso grupo de WhatsApp. Se você não faz parte ainda do grupo, basta procurar o link lá nas nossas redes sociais. Caso você queira comprar diretamente, lá na bio do meu Instagram tem o link de aquisição da mentoria. As inscrições estarão abertas até sexta-feira. Na sexta-feira, a gente encerra as inscrições e as aulas começam efetivamente na semana que vem. Beleza? Tranquilo? Nós explicamos ontem o formato da mentoria. Se você não assistiu, assista a aula de ontem. Lá nós vamos explicar tudo como a mentoria funciona, o porquê a mentoria tem essa proposta bem diferente da proposta dos cursinhos, tá? Apenas relembrando, nós enfatizamos ontem para vocês a quantidade de material que você tem que estudar. Normalmente, quando você adquire um cursinho, você recebe ali o acesso livre a mais de 200, 300 horas de aula, muito material em PDF, e você não dá conta de consumir tudo isso. Pensando nisso, eu e o professor Bruno Freitas desenvolvemos a mentoria de forma que possa atender principalmente você que estuda, que trabalha, que tem pouco tempo para se dedicar aos estudos na segunda etapa, e nós aqui não prometemos fazer nenhum milagre, não somos milagreiros, não temos a chave de fazer qualquer mágica. A gente apenas fez um estudo de todas as provas que já caíram desde que a FGV assumiu, entendemos quais os assuntos que são mais cobrados, o que a gente mais precisa ensinar para vocês, organizamos a mentoria nesse formato e, graças a Deus, temos obtido um número grande de aprovação. Essa é a nossa 6ª turma. Nas 5 anteriores, foram muitas as aprovações que nós conseguimos auxiliar os nossos alunos a alcançar essa aprovação. Beleza? Sem mais delongas, bom dia, professor Bruno, já está aí ao vivo com a gente. Vamos para a questão número 3, que é uma questão cobrada também no exame 29 da prova da OAB. Nós corrigimos ontem a 1 e a 2. Hoje nós vamos fazer e resolver com você aqui a 3ª questão dessa prova. Então, vamos lá. Nessa prova, foi cobrado o seguinte: em patrulhamento de rotina, policiais militares receberam a informação, deixa eu só habilitar minha caneta aqui, receberam uma informação não identificada, olha só, informação não identificada, de que o Wesley, que estava parado em frente à padaria naquele momento, estaria envolvido com o tráfico de drogas da localidade. Muito comum isso no dia a dia, esse tipo de informação, né?
Diante disso, os policiais identificaram e realizaram a abordagem de Wesley, não sendo, em um primeiro momento, encontrado qualquer material ilícito com ele. Nada de errado foi encontrado com ele. Diante da notícia recebida, momentos antes da abordagem, porém, e considerando que o crime de associação para o tráfico seria de natureza permanente, os policiais apreenderam o celular de Wesley e, sem autorização, passaram a ter acesso a fotografias e conversas no WhatsApp, sendo verificado que existiam fotos armazenadas de Wesley portando suposta arma de fogo, bem como conversas sobre compra e venda de material entorpecente. Entendendo pela existência de flagrante em relação ao crime permanente de associação para o tráfico, Wesley foi encaminhado para a delegacia, sendo lavrado auto de prisão em flagrante. Após liberdade concedida em audiência de custódia, Wesley é denunciado como incurso no artigo 35 da Lei de Drogas. No curso da instrução, foram acostadas imagens das conversas de Wesley via aplicativo, a que os agentes da lei tiveram acesso, assim como das fotografias. Os policiais foram ouvidos em audiência, ocasião em que confirmaram as circunstâncias do flagrante. O réu exerceu seu direito ao silêncio. Com base nas fotografias acostadas, o juiz competente julgou a pretensão punitiva do Estado procedente, ou seja, vai condenar o réu. A pretensão punitiva do Estado, pretensão é o que o promotor queria, condenar, aplicando a pena mínima de 3 anos de reclusão, além de multa, fixando o regime inicial fechado, já que o crime imputado seria equiparado... Não funciona sem o áudio. Só um minutinho, gente. Voltando aqui. Já que o crime imputado seria hediondo. Ainda assim, substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Considerando as informações narradas, responda na condição de advogado de Wesley, intimado para apresentar recurso de apelação. Letra A, prestem atenção. Existe argumento a ser apresentado para questionar as provas utilizadas pelo magistrado como fundamento para a condenação? Gente, vamos lá. Olha a primeira questão. Existe fundamento para eu questionar as provas? Quando você lê uma questão dessa, ela abre a possibilidade de você discutir vários assuntos, várias coisas de direito penal e processo penal. Mas a pergunta nesse momento é: existe argumento para eu questionar essas provas? Eu tenho certeza que todos vocês já bateram o olho e viu que a questão te entregou de graça. Os policiais acessaram o WhatsApp sem autorização do réu. Tá, até aí tudo bem. Todo mundo já viu isso ali. Provavelmente você não precisaria nem fazer nenhum cursinho, nenhuma mentoria para saber que está errado. Isso é óbvio. Se você chegou até aqui, você já passou, como muito bem disse o professor Bruno Freitas ontem, você já passou por um primeiro teste extremamente complicado. Se você chegou até aqui, isso aqui para você é óbvio. Os policiais acessaram o WhatsApp dele sem autorização dele. Você sabe que isso está errado. Agora, a questão é como você vai fundamentar isso aqui. Então, a primeira observação que eu faço para vocês, e eu tenho a liberdade de fazer nessa aula de forma especial, porque nós temos ex-alunos que já foram policiais da ativa, e nesse momento eu quero que vocês raciocinem da seguinte maneira. Você vai fazer a prova da OAB para provar para a FGV e, consequentemente, para o Conselho Federal da OAB, que você está pronto para advogar. Você não está fazendo prova para Ministério Público, você não está fazendo prova para Polícia Civil, nem para a Polícia Militar, nem para a Polícia Federal, nem para juiz. Você está fazendo prova para ser advogado. Depois que você conseguir a carteira, você pode ser o que você quiser. Depois que você conseguir a carteira, você pode tentar concurso para polícia, para MP, para juiz, para professor, o que você quiser. Mas lembre-se, nesse momento, você não pode fazer uma prova
pensando como policial. Você tem que fazer essa prova se colocando no lugar de advogado. Porque, veja bem, como policial, olha que absurdo, velho. Eu peguei o cara suspeito de organização para o tráfico, olha o celular dele, tá cheio de evidências de que ele é envolvido com o tráfico, com associação ao tráfico, e ainda assim esse cara vai ser absolvido? Percebam, não importa a sua visão de polícia nesse caso. O que importa é que, como advogado, você é um dos primeiros a zelar pelo cumprimento do devido processo legal. Todo cidadão que for preso pela prática de um crime, ele pode até ser condenado ao final, mas o Estado obrigatoriamente tem que respeitar o devido processo legal. E nesse caso, nós temos uma regra: a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Bom, como que você resolveria essa questão? Existe argumento para questionar as provas? Primeira coisa que eu sugiro a você: pegar o código, vai no índice e procura provas. Se você for no Código de Processo Penal e pegar o índice dele, pega o seu vadimétrico, pega o índice alfabético, começa com a letra A, depois vem a letra B, vai até a letra Z. Pega esse índice, olha onde é que está escrito provas. Aí você vai cair no artigo 155. Você não é obrigado a decorar. Eu estou te ensinando o caminho. Como que você chegaria na resposta? Você vai ler o 155, o 156, o 157. Ah, Warley, mas por que eu estou no capítulo das provas? Porque a questão está te dizendo, existe argumento a ser apresentado para questionar as provas? Poxa vida, se a alternativa está te perguntando sobre prova, o que você vai fazer? Responder sobre prova. Pega o seu código. Lá no artigo 157 fala: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas dos autos, as provas obtidas por meios ilícitos. Pronto. O primeiro artigo que você vai ter que usar na fundamentação. Mas eu te pergunto, essa prova é ilícita? É. Ah, por que ela é ilícita? É óbvio que você sabe que foi violado o sigilo das comunicações telefônicas. E aí, não precisa você fazer nenhum cursinho para saber que isso está no artigo 5º. O artigo 5º da Constituição Federal, se você for ler inciso por inciso, você vai chegar no inciso 12, e no inciso 12 fala: são invioláveis o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas e telefônicas, salvo ordem judicial nos casos da lei. Aqui não tem ordem judicial. Então, é evidente que houve uma violação do sigilo das comunicações telefônicas e, em razão disso, a prova é ilícita. E aí você fundamentaria: existe argumento a ser apresentado para questionar as provas? Sim, existe. O juiz condenou o réu com base em provas ilícitas. O artigo 157 do Código de Processo Penal determina que as provas ilícitas devem ser desentranhadas dos autos. E as provas são ilícitas porque houve violação do sigilo telefônico do investigado, sem ordem judicial, violando o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Em razão disso, é uma prova ilícita e, portanto, não serve para fundamentar uma sentença condenatória. Você poderia até acrescentar: não há, segundo o relato da questão, nenhuma outra prova para sustentar essa condenação. Pronto, estaria perfeita a sua resposta. Beleza? Vou passar a palavra para o professor Bruno, e o professor Bruno vai responder para vocês a letra B. Está sem áudio, meu caro. Agora foi. Foi? Fala, meu povo maravilhoso. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. De antemão, eu só queria justificar aqui o seguinte, galera. Eu vou participar dessa aula aqui com vocês, respondendo essa questão, mas da próxima questão eu não vou poder participar, porque eu tenho uma audiência agora às 12 horas e 30 minutos, tá? Mas fiquem tranquilos. O professor Warley vai explicar para vocês a próxima questão com relação à disciplina dele de processo penal, e eu gravo um vídeo, coloco lá no nosso grupo do WhatsApp, respondendo a questão
sobre a minha competência, tá bom? Mas vamos lá, a questão aqui. Olha só. Fala assim, ó, mantida a condenação, qual o argumento a ser apresentado para questionar a sanção aplicada? Galera, essa questão é uma questão um tanto quanto confusa, mas você tem que entender o seguinte: sanção penal não é somente a pena definitiva. A sanção engloba o regime inicial, engloba se o juiz considerou se aquele crime é hediondo ou se não é hediondo. É todo um contexto e não somente a pena. Por que eu estou falando isso? Porque se você tivesse se atido somente à pena, você teria dificuldades em responder essa questão, tá? Mas o que eu me refiro aqui à pena? Olha só, o juiz fala, a questão fala assim, ó, o juiz julgou a pretensão punitiva do Estado procedente, aplicando a pena mínima de 3 anos de reclusão, além de multa. Até aqui tudo bem. O problema vem agora. Fixando o regime inicial fechado, já que o crime imputado seria equiparado a hediondo. Olha só, eu sempre faço essa pergunta. O que é um crime hediondo? Se te perguntasse hoje, qual seria a resposta de vocês? O que é um crime hediondo? Muitos poderiam falar, são crimes graves, são crimes de grande repercussão. Tá. Galera, não deixa de estar certo. Mas, o que é um crime hediondo? É simples. Crime hediondo são aqueles que estão elencados no artigo 1º e no parágrafo único da Lei 8.072 de 90. Lá, nós temos um rol taxativo. Ou seja, só é considerado crime hediondo aqueles que estão naquele rol. Um crime, por mais grave que seja o crime, se ele não estiver nesse rol taxativo, ele não é crime hediondo. Aí eu te pergunto, o tráfico de drogas é um crime hediondo? Cuidado, porque a resposta é não. Não. Se você pegar o artigo 1º e o parágrafo único, você não vai encontrar drogas. Você não vai encontrar tortura. Você não vai encontrar terrorismo. Mas esses 3 T's, tráfico, tortura e terrorismo, são crimes equiparados a hediondos. A lei dos crimes hediondos, ela não criou nenhum crime, os crimes já existiam. Alguns estão no Código Penal, outros estão em legislação extravagante. O que a lei dos crimes hediondos fez foi dar um tratamento mais rigoroso a esses crimes. Então, o tratamento mais rigoroso que é dado ao crime hediondo também se dá aos crimes equiparados a hediondo. E presta atenção, eu falei tráfico, terrorismo e tortura. Ou seja, o crime de associação ao tráfico não é hediondo. Por que não é hediondo? Porque não está no rol taxativo. Ele não é equiparado a hediondo. Equiparado a hediondo é o tráfico de drogas, artigo 33 da Lei de Drogas. Ok? Então, qual era a sua argumentação, a sua resposta nessa questão? Vamos lá. Existe argumento, mantida a condenação, qual o argumento a ser apresentado para questionar a sanção aplicada? Perceba, a sanção não é somente a pena. A pena em si, a pena definitiva, não tem como você questionar, porque ela foi aplicada no mínimo legal. Mas você tem como questionar o regime inicial de cumprimento de pena. Então, olha só, qual o argumento a ser apresentado para questionar a sanção penal aplicada? O crime de associação ao tráfico não é hediondo, porque não consta no rol taxativo nem do artigo 1º, nem do parágrafo único da Lei 8.072, e também não é um crime equiparado a hediondo. Desta forma, o juiz não poderia ter estabelecido o regime inicial de cumprimento de pena. O regime correto a ser aplicado nesta hipótese seria o regime aberto.
seria o regime aberto, ok? Todas essas regras, qual regime vai ser aplicado, como é que o juiz aplica a pena, o que ele leva em consideração? Galera, fiquem tranquilos. Lá na nossa mentoria, tem um módulo só sobre dosimetria de pena. Eu te ensino tudo sobre como o juiz tem que fazer para dosar a pena. Simples, essa era a resposta. Não poderia o juiz estabelecer o regime inicial fechado, tendo em vista que o crime de associação ao tráfico não é hediondo e nem equiparado, tendo o juiz que aplicar o regime aberto. Ok? Já que nós estamos falando da lei dos crimes hediondos, eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe. Prestem atenção aqui, tá bom? Se você for lá na Lei 8.072 de 90, lá vai estar estabelecido que o indivíduo que comete um crime hediondo ou equiparado, independentemente da quantidade da pena, o regime tem que ser o inicial fechado. Isso está escrito na Lei dos Crimes Hediondos, tá bom? Mas o STF, há muito tempo, já entende que esse artigo, tá, é inconstitucional. Fere o princípio da individualização da pena. Tudo bem? Então, mesmo que nós tivéssemos diante de um crime hediondo ou equiparado, o juiz, somente com base na natureza do crime, ou seja, o juiz não poderia somente alegar aplicar o regime fechado exclusivamente porque se trata de um crime hediondo ou equiparado. Ele não pode fazer isso. Tudo bem? Por que não? Porque a lei dos crimes hediondos, essa parte específica foi declarada inconstitucional. Professor, como é que o juiz, então, estabelece o regime inicial de cumprimento de pena nos crimes hediondos? Galera, ele estabelece da mesma forma que ele estabelece nos crimes que não são hediondos. Ou seja, ele tem que levar em consideração a quantidade da pena, ele tem que levar em consideração a reincidência e ele tem que levar em consideração as circunstâncias judiciais. Seja o crime hediondo ou não hediondo, equiparado ou não equiparado, ok? O juiz vai aplicar o regime inicial de cumprimento de pena de acordo com as regras do Código Penal. Tudo bem? Essa determinação, dizendo que tem que ser regime inicial fechado, foi declarada inconstitucional pelo STF. Tudo bem? Então, cuidado com isso aí, tá bom? Já aproveito, antes de passar a palavra para o Arlen, me despeço de vocês, tá bom? Peço licença para poder ir fazer a minha audiência, mas hoje ainda eu posto o vídeo respondendo a outra questão lá para vocês. Beleza? Um abraço, estou à disposição de vocês lá no grupo. Valeu! Show de bola! Muito obrigado, professor Bruno. Gente, como o professor Bruno acabou de explicar, ele vai participar de uma audiência agora. E a próxima questão, eu vou explicar para vocês, vou mostrar para vocês qual seria a resposta de processo, e a resposta de direito penal, o professor Bruno vai gravar e vai colocar lá no nosso grupo no WhatsApp, tá? Creio que todos aqui estão fazendo parte daquele grupo. Então, vamos partir para a questão número 4 agora, para que a gente consiga mostrar para vocês o nosso desafio nessa questão. Vamos lá. Em processo no qual se imputava a Antônio a prática do crime de constituição de milícia privada, foi designada audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. No dia da audiência, as testemunhas de acusação não compareceram, determinando o magistrado, por economia processual, a oitiva das testemunhas de defesa presentes, apesar de o advogado de Antônio se insurgir contra esse fato. Na ocasião, foram ouvidas 3 testemunhas de defesa, dentre as quais Paulo, que prestou declarações falsas para auxiliar o colega nesse processo criminal. Identificada sua conduta, porém, houve extração de peças ao Ministério Público, que em 9 de abril de 2019 ofereceu denúncia em face de Paulo, imputando-lhe a prática do crime de falso testemunho na forma majorada.
No processo de Antônio, foi designada nova audiência, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação. Novamente, Pablo, a seu pedido, prestou declarações, confirmando que havia mentido na audiência anterior, mas que agora contava a verdade, o que veio a prejudicar a própria defesa do réu. Com base nas declarações das testemunhas de acusação e nas novas declarações de Pablo, Antônio veio a ser condenado. Pablo, por sua vez, em seu processo pelo crime de falso testemunho, também veio a ser condenado, reconhecendo o magistrado, atenuante, tal, tal, tal e tal. Qual argumento de direito processual poderá ser apresentado por você para desconstruir a sentença condenatória do réu? Bom, olha que situação bacana. Olha que questão bem elaborada essa, né? Muito interessante, inclusive. Primeira coisa que você tem que entender. Antônio estava respondendo um processo, teve uma audiência, as testemunhas de acusação não compareceram, ouviu primeiro as de defesa, marcou uma outra audiência, ouviram as de acusação. Na primeira de defesa, uma das testemunhas de defesa mentiu, na outra audiência, que ia ouvir só as de acusação, essa de defesa pediu para ser ouvida de novo e falou que estava mentindo na primeira audiência. Dessa vez, agora, ele está falando a verdade. O juiz, com base no depoimento dessas testemunhas e, inclusive, dessa de defesa, proferiu sentença condenatória. Tudo bem. A questão de direito processual aqui não tem nada a ver com crime de falso testemunho. Olha o que a questão de direito processual está pedindo. Qual argumento de direito processual poderá ser apresentado por você para desconstituir a sentença condenatória do réu? Né? E aqui em cima fala, na condição de advogado de Antônio e Pablo. E Pablo. O que significa que você tem uma questão de direito processual para ser suscitada e anular a condenação de Pablo e de Antônio. Lembrem-se que eu disse na aula passada, é importante que vocês entendam isso. Na mentoria nós teremos um módulo, logo no início da mentoria, um módulo para falar sobre isso, mas eu antecipei esse assunto ontem. Quando eu estou falando de direito processual, eu estou falando de normas, eu estou falando de procedimentos. Se esses procedimentos forem inobservados, forem violados, gera a nulidade do processo. O que eu quero dizer é que todas as vezes que o processo é desrespeitado, vai anular o processo. Você pedir para o réu ser absolvido é lá no direito penal. No direito penal é que vai dizer se houve crime, se não houve crime, se o réu é o autor, se ele não é o autor. Aí você pede absolvição. Isso aí é com o professor Bruno. No meu caso, todas as vezes que eu identifico algo de errado dentro do processo, eu vou pedir para anular. Olha a pergunta, letra A. Qual argumento de direito processual poderá ser apresentado para você desconstituir a sentença? Não está perguntando para você absolver o réu. Está perguntando para você desconstituir a sentença. Para você desconstituir a sentença, o que você pode alegar nesse caso? Aí, gente, essa questão exigiria de você saber como funciona uma audiência de instrução. E você poderia me perguntar, professor, qual o ponto de partida? Por onde eu começo? Aí eu vou te dar uma dica. Você vai começar por onde a questão já está te mostrando que tem algo errado. O seu argumento não é processual? É. Processual não é o que está errado? É. O que está errado não vai anular o processo? Vai. Se você ler essa questão toda de novo, você vai conseguir identificar o que está errado. Tem algo errado aí. O que está errado? O juiz determinou a oitiva das testemunhas de defesa, apesar do advogado de Antônio se insurgir contra esse fato. Percebam, o juiz ouviu as testemunhas de defesa antes da de acusação. E o advogado não concordou.
Raciocinem comigo. Você acha que isso aí ia estar na sua questão à toa? Falar que o juiz inverteu a ordem das testemunhas e o advogado não concordou? Se o advogado não concordou, é lógico que tem algo errado aqui. Isso tem que chamar a sua atenção. Você tem que bater o olho e falar assim, ó, eu acho que tem algo errado aqui. E pode ser que seja essa questão aí das testemunhas de defesa ter sido ouvida antes. Perceba, você não é obrigado a decorar, você não é obrigado a saber tudo. Mas você ia ler a questão e falar assim, gente, tem algo errado aqui. Se o advogado não concordou, é porque pode ser que esteja errado. Você tem que, no mínimo, suspeitar que tem alguma coisa errada. Leia de novo. No dia da audiência, as testemunhas de acusação não compareceram, determinando o magistrado, por economia processual, a oitiva das testemunhas de defesa presentes, apesar do advogado de Antônio se insurgir contra esse fato. Percebam, tem algo errado aí. E aí você se vê lá no meio da prova. Você grifou essa situação e pensou assim, gente, tem algo errado. Eu só não sei como que eu vou resolver isso aqui. Mas alguma coisa está errado. Por que está errado? Porque o advogado reclamou, o advogado não concordou com o fato do juiz ter ouvido a testemunha de defesa antes da de acusação. Você pode até ter estudado bastante e já ter olhado assim, eu já sei, a nulidade do processo é que inverteu a ordem das testemunhas. Tá, tudo bem, mas pode ser que você não tenha se atentado para isso. E aí você viu, o advogado não concordou, pronto, é o que você precisava. Se o advogado não concordou, tem algo errado. Se o Arlen me ensinou que o papel da defesa processual é encontrar o que está de errado no processo, então é aqui que eu vou. Tem algo errado. E aí, para onde eu vou agora? Nós estamos falando da ordem da oitiva da audiência de instrução. Você vai pegar o seu Valdemar. Percebam, o meu não tem nenhuma marcação aqui de qual é a página. Eu vou fazer como se fosse vocês lá na hora. Eu vou abrir aqui o CPP. Está aqui, ó, o início, Código de Processo Penal. Eu vou pegar o índice e vou procurar audiência. Lógico, eu quero saber onde é que está falando de audiência. Né? Aí, nós temos aqui, no índice, e nós vamos ter que pegar o final, porque nesse Vadimeco parece que o índice está aí no final e não no início. Deixa eu ver aqui. Nesse aqui, o meu índice não está legal, não. O meu índice não ia ajudar muito vocês, não. Mas, certamente, se você pegar seu Vadimeco aí, tem o índice alfabético. Você vai pegar o índice alfabético e vai ver que lá está colocando aqui, ó, da instrução criminal, é da audiência. Se você pegar o índice alfabético do seu código aí, procurar a palavra audiência, vai ter lá artigo 400. Então, eu vou pegar o artigo 400 do código, porque foi onde tudo aconteceu. O artigo 400 está aqui, ó, está escrito assim: na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem. As testemunhas da acusação e da defesa, nesta ordem. Mas aí tem uma ressalva. Ressalvado o disposto no artigo 222 desse Código. O que é o artigo 222? Carta precatória. Se tiver alguma testemunha para ser ouvida via carta precatória, essa ordem não precisa ser obedecida. Foi o que o Código estabeleceu. Então, percebam, a lei estabelece que tem uma ordem, testemunhas de acusação e de defesa, nesta ordem. Pronto. É isso que nós precisamos para fundamentar a nossa questão.
nós vamos desconstituir a sentença pedindo ao tribunal para anular a audiência, porque houve inversão na ordem das testemunhas. Bom, todas as vezes que você pedir para anular um processo e você percebe que eu baixei o tom de voz para chamar a atenção, porque se você se distraiu com alguma coisa aí, uma mensagem no seu celular, passou alguém na sala, alguém bateu a porta do guarda-roupa no seu quarto, você se distraiu, presta atenção aqui, ó, importantíssimo que eu vou falar aqui agora, presta atenção. Todas as vezes que você, numa questão de prova da ordem, tiver que pedir a nulidade do processo, por qualquer motivo, você precisa demonstrar o prejuízo. Você precisa provar para o tribunal que essa desobediência prejudicou você, prejudicou o seu cliente. Você é obrigado a demonstrar o prejuízo, escrever sobre isso. Se você não demonstrar o prejuízo, você não vai conseguir anular o processo. Só um minutinho que eu vou só abrir essa página para vocês aqui. Percebam. Você vai alegar que houve inversão na ordem de testemunhas e essa inversão causou a nulidade do processo, porque desobedeceu o artigo 400. Ok. Mas qual prejuízo que isso trouxe para o seu cliente? A questão estampou isso na sua cara, que veio a prejudicar a própria defesa do réu. O que prejudicou a própria defesa do réu? A testemunha de defesa foi ouvida primeiro, mentiu tentando ajudar o réu. Se ele tivesse sido ouvido depois das testemunhas de acusação, talvez ele não tivesse mentido. Percebam? A questão já trouxe de graça isso para você. E aí é lógico, todas as vezes que você pede para anular um processo, você tem que fundamentar isso num artigo. Nós falamos do artigo 400, que falou da ilegalidade. Agora, se vai anular com base em qual artigo? Aí você vai pegar o seu código, vai no índice e vai procurar a palavra nulidades. Quando você pegar essa palavra nulidades, você vai chegar no artigo 563 do CPP. Percebam, e eu quero que vocês prestem atenção nesse momento. Você não é obrigado a decorar o código. Eu, que sou professor, sou obrigado. Imagine se toda vez que eu fosse falar um artigo, eu tivesse que pegar o código para conferir. Eu sou obrigado a decorar. Isso é obrigação minha, já trabalho há tanto tempo com isso. Agora, você não é obrigado a decorar, mas você tem que saber procurar. Ah, eu sei que se inverteu a ordem das testemunhas, gera nulidade. Nulidade do processo. Pega o índice, procura a palavra nulidades, letra N de navio, depois de M, antes de O e de P, N, nulidades. O seu código vai te mostrar lá o artigo 563. E nós vamos lá nesse código agora, ó. Vamos lá no 563? Então, veja bem. 563. Olha lá. Das nulidades. Isso lá no seu código você vai encontrar. Nenhum ato será anulado se da nulidade não resultar prejuízo. Ó, por que você tem que provar o prejuízo? Se não houver prejuízo, não há nulidade. Mas aqui está claro que houve prejuízo. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Aí você vai lendo. Por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. A denúncia, não é o caso. O exame de corpo de delito, não é o caso. A nomeação de defensor, não é o caso. A intervenção, não é o caso. A citação, não é o caso. A sentença de pronúncia, não é o caso. Intimação do réu, não é o caso. Intimação das testemunhas, não é o caso. Sorteio dos jurados, não é o caso. A acusação e a defesa, não é o caso. A sentença, não é o caso. E vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. Olha o que está dizendo aqui. Por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato.
omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. Veja bem, nós temos uma audiência. Essa audiência tem uma formalidade, tem uma ordem de testemunhas. O juiz não obedeceu. E obedecer era uma obrigação para constituir a legalidade do ato. A audiência só é legal se obedecer o que a lei determinou. Se não tivesse ordem, não tinha necessidade de constar isso na lei. Então, percebam, você vai pedir para que seja anulada a audiência porque não obedeceu uma formalidade. Artigo 564, inciso 4º do Código de Processo Penal. Professor, bacana, eu entendi, mas é muita coisa para escrever. Como que eu deveria escrever isso? Então, vamos mostrar para vocês agora como que você deveria escrever. E eu vou simular aqui uma escrita manuscrita mesmo, eu não vou digitar, não. Eu vou manuscrever para vocês, tá joia? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender qual é a pergunta que foi feita, né? Vamos lá. A pergunta foi a seguinte: qual argumento de direito processual poderá ser apresentado por você para desconstituir a sentença? Beleza? Qual argumento de direito processual para desconstituir a sentença? Então, vamos responder? Vamos. Aí agora eu vou escrever para que vocês entendam como que você deveria escrever lá na hora da sua prova. Então, vamos lá. A sentença deverá ser desconstituída porque houve uma nulidade na audiência. Percebam, uma das coisas que eu quero ensinar vocês ao responder as questões abertas é aprender a fazer frases curtas. Fale pouco, fale só o necessário. Construa frases curtas, use muito ponto final. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou usar frases curtas, períodos curtos, explorando muito ponto final, porque fica mais fácil de compreender. Para quem está lendo, fica mais fácil de escrever. Tudo bem, não é tão bonito. Um texto mais bem elaborado, um texto mais bem redigido, ele não pode ter muitas frases curtas, mas você não está fazendo prova de letras na faculdade. Você está fazendo prova da OAB, você tem que ser compreendido pelo examinador. Ponto. Veja bem, a sentença deverá ser desconstituída porque houve uma nulidade na audiência. O juiz inverteu a ordem de oitiva das testemunhas. Não estou falando nada de novidade, tudo isso aí vocês viram. O juiz inverteu a ordem de oitiva das testemunhas. Foram ouvidas testemunhas de defesa antes de ouvir as de acusação. O que é óbvio precisa ser dito. O examinador está testando você. Ele está te examinando. Você não pode querer que ele adivinhe o que você está pensando. A ordem das testemunhas foi invertida.
E aí você quer que ele adivinhe que você está falando que as de defesa foram ouvidas antes. Não, você tem que escrever o que parece ser óbvio. Olha só, foram ouvidas testemunhas de defesa antes de ouvir as de acusação. O artigo 400 do CPP estabelece uma ordem. As testemunhas de acusação serão ouvidas antes das testemunhas de defesa. Você pode até acrescentar aqui, porque você sabe que isso existe em razão do contraditório, né? Então, isso viola o contraditório. Ponto. Ah, professor, mas onde é que está o contraditório? Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Se você não lembra, pega o índice, procura a palavra contraditório que lá vai falar. E aí você vai colocar artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Você não é obrigado a adivinhar nada disso. Isso está lá. Você não é obrigado a adivinhar. Isso está na Constituição, no seu vademecum. Procure no índice aí da Constituição a palavra contraditório para você ver se você não vai achar. Está lá, artigo 5º, inciso 55. Beleza. Essa inversão gerou uma nulidade nos termos essa inversão gerou uma nulidade nos termos do artigo 564, inciso 4º do CPP. Não foi o que eu disse para vocês? Gerou uma inversão, essa inversão gerou uma nulidade. Pronto. Eu estou fundamentando todos os artigos que eu precisava. Mas nós precisamos agora provar o prejuízo. Lembra que eu falei que precisa do prejuízo? Então, olha só. Essa inversão gerou um prejuízo para o réu. Inclusive, uma das testemunhas de defesa mentiu e foi processada por falso testemunho. Percebam como que você leva uma testemunha para te ajudar. Para te ajudar, porque ela vai falar o que ela sabe no intuito de ajudar as teses de defesa. E essas testemunhas saem da audiência processada por falso testemunho. Você acha que isso não vai prejudicar seu cliente? É óbvio que vai. Evidente que vai. Então, em razão disso, raciocinem comigo. Nós lemos a questão, identificamos. Ah, Warren, como é que eu ia saber que essa inversão... Lembra da dica que eu te falei? Está falando que o advogado não concordou. Se o advogado não concordou, isso já é para você uma dica que tem algo errado. E ali você foi no código, pegou um artigo, do artigo você pegou outro, e foi raciocinando e chegou nesse ponto. É assim que nós vamos construir as suas respostas na prova da segunda fase.
todas as vezes que nós estivermos dando aula para vocês, nós vamos ensinar vocês a construir. No primeiro momento, eu preciso ensinar vocês a raciocinar. Você precisa raciocinar o processo. A partir do momento que você começa a raciocinar, aí eu vou ensinar você a redigir. Não adianta nada você escrever: a audiência está nula porque inverteu a ordem das testemunhas. Isso gerou um prejuízo para o réu. Você não vai pontuar. Você vai perder muitos pontos porque você não citou artigo, você não fundamentou. Lembrem-se, escreva frases curtas, mas frases que te permitam colocar todas as ideias. Isso é treino, isso é prática. Sabe o que você vai fazer hoje? Ontem eu passei um dever de casa, não foi? Hoje você vai fazer outra coisa. Você vai pegar essa questão, é a questão 3 e 4 do exame 29 da OAB, você vai pegar essas questões e vai resolver sozinho, em casa. Você vai fazer a resposta dessa questão, mas sem olhar a que eu falei aqui. Depois, você vai assistir a aula, porque essa aula está sendo gravada, eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouco. Precisa, Adriana, eu coloquei, meu anjo, aqui, ó, artigo 400 aqui, ó. Artigo 400 estabelece uma ordem. Essa ordem precisa ser observada. Tá? Eu coloquei lá, tá bom, meu anjo? Então, veja bem, você vai fazer essas respostas sozinho. Depois você assiste a aula e confere como é que a sua ficou. E agora, você vai fazer uma outra coisa. Lembre, treino duro, jogo fácil. Se você treinar, se você seguir as nossas orientações, eu não tenho dúvida que você vai conseguir. Agora, se você quer ou não seguir as nossas orientações, isso é uma escolha sua. E as consequências dela também são suas. A consequência de escolher não estudar, a consequência é sua. A consequência de escolher estudar, a consequência é sua. Beleza? Combinado assim? O que eu te sugiro fazer? Fez a resposta dessa questão? Pega essa folha, vire. Agora faça de novo. Sem olhar e sem ler nada. Escreva de novo. Terminou? Vira a folha. Escreva de novo. Escreva pela terceira vez a mesma resposta. Depois compare as três para você ver o tanto que você aperfeiçoa. À medida que você vai escrevendo, você vai desenvolvendo, você vai aperfeiçoando. Beleza? É assim que nós vamos pegar você pelas mãos e levar até a sua aprovação na segunda fase. Eu te dou a minha palavra e o professor Bruno, eu tenho certeza que também dá, que você vai chegar na sua aprovação. Mas você precisa seguir as nossas orientações. Beleza? Eu fico muito feliz com o reconhecimento, a Adriana postou aí, né, que nós somos ótimos. Muito obrigado pelo carinho. Deixa eu dar uma sugestão para vocês. Nos ajude. Tire um print da sua tela agora, você está assistindo a aula, faça uma postagem no seu Instagram, marque a mim, marque o professor Bruno Freitas, marque o nosso perfil, né? @professor Bruno Freitas, @professor Arlen Freire, porque a gente reposta. Se tem algum colega seu que está fazendo prova da OAB, que vai estudar para a prova da OAB, indique para ele a nossa mentoria. É isso que nós estamos aqui para fazer, para mostrar para vocês a forma que trabalhamos, a nossa didática, a nossa forma de ajudar. Beleza? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e a gente se vê amanhã, ao meio-dia. Valeu! Tchau!